Primeiro, agradecer a oportunidade aqui do CFM estar fazendo a divulgação dessa plataforma do Atesta CFM. O Atesta Med é do INSS, nossa aqui Atesta CFM. Agradecer o convite do Gavasa, presidente da ANANT, da nossa eterna professora Caus, que continua firme e forte e liderou a Medicina do Trabalho do Espírito Santo com seu curso lá na EMESCAM. Formou muitos colegas e todos com muita competência. Por isso que é um curso acreditado, quando você vai fazer a prova da ANANT, tem um peso diferenciado. Agradeço a todos os colegas aí, eu não sei quem está presente aí, mas agradeço os colegas presentes aí, e vamos falar sobre um assunto que vai passar a estar disponível para os médicos a partir de 5 de março agora, 5 de novembro, e a partir de março, que a nossa resolução será obrigatória. Eu tive receio dessa obrigatoriedade, mas nós estamos tendo uma ampla receptividade das empresas, procurando o Conselho Federal de Medicina, acreditando nessa plataforma que vai dar confiabilidade, rastreabilidade aos atestados médicos emitidos pelos nossos colegas e homologados pelos médicos do trabalho, além da emissão dos ASOs, atestados ocupacionais, que serão de grande valia para estar registrado dentro dessa plataforma. E é importante esclarecer para vocês que todo sistema que vocês utilizam, seja SOC, seja MV, seja ADP Expert, seja qualquer outro sistema relacionado à medicina do trabalho, que hoje vocês trabalham emitindo o ASO no final do seu exame periódico admissional, ele será vinculado, essa empresa estará vinculada ao Conselho Federal de Medicina, e ao emitir o seu ASO no seu sistema, ele automaticamente será gerado e fixado na nossa plataforma do CFM. Então, não vai ser necessário o médico trabalhar no ambiente do seu sistema e no ambiente do Atesta CFM. As empresas, ao aderirem à nossa plataforma, você vai fazer seu exame normal dentro do seu sistema, da sua empresa, e, no final, a emissão do seu ASO será registrada no Atesta CFM. Então, tanto também do atestado médico. Qualquer atestado médico emitido pelo colega em uma plataforma que ele já está acostumado a trabalhar, ao gerar esse atestado, havendo essa parceria, e por isso que é importante as empresas estarem aderindo, ele será automaticamente registrado dentro da plataforma do Conselho Federal de Medicina. Passando essa fase inicial de esclarecimento e de tranquilidade para a gente, que inicialmente eu também pensava que teria que trabalhar aqui em 2 ambientes, isso não não vai ser necessário, e será muito necessário na emissão individual do ASO. Aí sim, pequenas empresas que às vezes não têm um sistema, aí você vai emitir esse documento dentro da nossa plataforma e vai ter a mesma credibilidade e confiabilidade. Quando vocês entram no próprio Atesta CFM, www.atestacfm.org.br, vocês têm várias informações lá e, no final, uma lista de mais ou menos umas 20 perguntas que são o dia a dia das perguntas que a gente vai lidar. Pode abaixar. Então, são as perguntas mais frequentes que nós temos ouvido aqui no Conselho Federal de Medicina, e são as perguntas que a gente vai estar disponibilizando de imediato para qualquer colega que queira entrar no site e tirar suas dúvidas dessas várias perguntas aí. Importante salientar que para essa plataforma funcionar, o médico deve estar com o seu certificado digital disponível, e o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, eles disponibilizam isso gratuitamente. Então, o médico que hoje faz sua prescrição eletrônica e tem o seu registro, tem seu registro aqui no CFM, com assinatura digital, ele não tem que fazer nenhuma preocupação, que automaticamente, ao fazer isso, ele vai validar o atestado, o ASO, ou mesmo vai fazer
uma homologação do atestado normal emitido por outro colega, usando essa plataforma. Então, o primeiro passo interessante é quem não tem acesso a essa plataforma, para ter o acesso, nós temos um prazo para o médico aderir a isso, vai ser até março, você tem que entrar, procurar o CFM ou procurar as instruções nas próprias perguntas aí, e você vai ter a possibilidade de entrar, fazer a sua inscrição, e vai ter, além a possibilidade da prescrição eletrônica, você vai ter também o seu certificado digital, que serve para qualquer ocasião e em qualquer situação você ter sua assinatura digital. Não só para o CFM, mas qualquer outra utilização na sua vida privada. Nós vamos passar inicialmente aqui, vou colocar um filmezinho, vamos passar inicialmente um pequeno filme aqui, que vai demonstrar para vocês como a praticidade desse sistema, dessa ferramenta que vai estar para o médico. Um minutinho só que a gente vai colocar o filme. Somos guardiões do exercício legal da medicina para que você, médico, exerça suas atividades com segurança, proteção ao trabalho e vigilância das boas práticas. O mundo mudou, surgiram novas tecnologias, novos processos e novos hábitos. Por isso, o Conselho Federal de Medicina aposta na modernização para inserir a classe médica nesse contexto com eficiência e respeito às normas legais e éticas. Desse planejamento nasceu o Atesta CFM, uma plataforma que beneficia médicos, empregadores e trabalhadores ao garantir a veracidade e o controle dos atestados médicos. Por meio dela, o médico poderá emitir qualquer atestado, como os de saúde ocupacional, afastamento, acompanhamento e, inclusive, a homologação de atestados pela medicina do trabalho. Tudo com segurança, agilidade e interoperabilidade. Ou seja, esses documentos médicos poderão ser emitidos na plataforma do Atesta CFM e de parceiros deste ecossistema, podendo ser nas modalidades online, offline ou mesmo em formulário de papel, mas com itens de rastreabilidade. Com esses elementos, o Atesta CFM será a única plataforma que chancela atestados médicos no Brasil, sempre com segurança, rastreabilidade, criptografia e cumprimento de todas as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Confira um exemplo de como um médico pode usar o Atesta CFM. Primeiro, deve-se fazer o login na plataforma Atesta CFM com certificado digital ou usando o login único do portal do CFM. A partir daí, o usuário tem acesso às informações vinculadas a todos os seus registros. Pelo Atesta CFM, poderá fazer a emissão de atestados de vários tipos, inclusive a homologação de atestados da medicina do trabalho. Também a possibilidade de cadastrar ou alterar o local da emissão do atestado. No momento de fazer o atestado, o médico poderá inserir os dados do paciente e informar o número de dias de afastamento, entre outros itens. Na sequência, o atestado é gerado de maneira simples e rápida, com a chancela do CFM. E um detalhe de segurança importante: a cada atestado emitido, o médico responsável é informado. O médico também pode consultar o histórico de atestados emitidos e emitir, imprimir e gerenciar talonários com rastreabilidade. Para o cidadão, a jornada é simples e prática. O paciente pode fazer o login no Atesta CFM pelo gov.br. Na área reservada, o interessado pode consultar o histórico de atestados recebidos. Ele pode fazer o download ou compartilhar o documento por e-mail ou SMS.
O paciente ainda receberá as notificações sobre cada atestado gerado em seu nome, bem como poderá saber quais as empresas vinculadas a ele. Além disso, pode aprovar ou não o acesso de seus atestados a terceiros, reforçando os elementos de garantia de sigilo e proteção de dados. A partir de agora, o Brasil pode contar com a Atesta CFM, um instrumento de proteção para você, sua família, os médicos e os empregadores. Esse é um benefício com ganhos para mais de 600 mil médicos, mais de 200 milhões de brasileiros e 24,5 milhões de empresas. Atesta CFM, uma solução para a construção de um Brasil mais ético, justo e responsável. Beleza. Colegas, essa plataforma ela já vem sendo desenvolvida aqui há mais de 3 anos. Vem sendo aperfeiçoada e a gente tem trabalhado muito em cima disso. Já apresentamos essa plataforma para o próprio Ministério do Trabalho e ontem o próprio INSS esteve aqui para conhecer a plataforma. E eles estão absolutamente assim, encantados com a possibilidade da gente dar um fim nessa venda falsa de atestado médico. Na esquina você compra, pela internet você compra esses atestados, e isso nas empresas, o absenteísmo gera um problema, além de social, um problema econômico grave. Há algumas situações aí que cerca de 30% de atestados hoje apresentados às empresas são atestados falsos. Eu não digo atestados que o médico ele protela dias a mais ou dias a menos. Isso não vai mudar a importância que tem o médico de trabalho de poder aumentar esse número de dias, diminuir esse número de dias, ou até não considerar o atestado, porém, ele vai ter que ter justificativa para estar tendo essa alteração proposta por ele. Como funciona hoje? Tá? Nós atendemos nosso paciente, nós recebemos atestados, homologamos atestados, e isso tem uma veracidade. Pelo Atesta CFM, vai ser muito tranquilo e a gente até consultar os atestados recebidos por aquele trabalhador de qualquer outro local. Então, isso vai facilitar muito a nossa vida. Outra pergunta que vocês vão fazer, com certeza, é o CID nesse atestado. O CID, vocês sabem que existe uma resolução do CFM que não obriga o médico a colocar o CID, porém, eu quando trabalhei na empresa de alimentos, eu sempre, na parte inicial que a gente começava com os trabalhadores, a gente orientava a ele pedir ao médico para colocar o CID. Por quê? Porque isso traz para o médico de trabalho a oportunidade de gerar um passivo da onde aquele trabalhador está fazendo sua atividade e se aquele trabalho em si leva a algum tipo de patologia específica. A gente pode ter um ambiente doente que gera afastamento ou não. E se a gente não tiver a epidemiologia dos afastamentos atestados, isso fica muito ruim para o médico de trabalho propor uma ação corretiva em cima daquele ambiente de trabalho. Nós vamos dar, assim, a parte prática aqui. Nós temos quem está nos acompanhando aqui é o Gleidson, da informática, foi trabalhou desde o início desse projeto, e dia 5 a gente coloca esse projeto em prática. Ele vai dar um passo a passo, ainda não está disponível para os médicos, mas vai estar disponível a partir do dia 5 de novembro agora. Ele vai dar um passo a passo, como vai ser a nossa atuação em cima disso. Vão ter muitas perguntas, muitas dúvidas, a gente vai ter um prazo de acomodar isso até março, quando vai ser obrigatório. E o importante nesse período é convencer as nossas empresas dos benefícios que isso vai trazer. Diminuição do absenteísmo e, principalmente, evitar os atestados falsos que hoje se consegue com muita facilidade em qualquer ambiente, seja na rua, seja na internet, se compra atestado com facilidade. A finalidade dessa plataforma é exatamente minimizar essa situação e o médico poder atuar com tranquilidade, sabendo que aquele atestado que ele emitir vai ter uma confiabilidade, vai ter uma rastreabilidade por essa plataforma. Vou dar início à apresentação aqui. Beleza. Perfeito.
Boa noite a todos. Como apresentado, eu sou Gleidson Porto, servidor do Conselho Federal de Medicina, atuo na área de tecnologia, membro da comissão do Atesta CFM e atuo no projeto desde a sua concepção. Agradecer ao Dr. Carlos pelo convite, à Nante também pelo convite e a oportunidade de falar sobre esse importante projeto do Conselho Federal de Medicina. Bem, todas as informações relevantes do projeto está disponível no site, o site atesta.cfm.org.br. Nós já vamos antecipar aqui algumas informações que já estarão disponíveis a partir do dia 5/11, né, onde a primeira versão da plataforma já estará operacional, né? Então, neste site, ele apresenta os benefícios para cada parte envolvida, né, no processo de emissão, o médico, o paciente, as empresas, também as datas, né, que a resolução ela entra em vigor dia 5/11, a obrigatoriedade 5/3/25. Esse próprio vídeo que foi apresentado também, ele está aqui disponível, né? As dúvidas frequentes, e há também uma segmentação por, vamos dizer assim, usuário, né? Então, para o paciente, ele apresenta aqui um passo a passo, como o paciente vai utilizar o aplicativo. O paciente ele vai ter um módulo, que é o módulo do cidadão, onde ele vai poder acompanhar os seus atestados, todo o histórico, compartilhar as informações, né? Uma visão também para o médico, explicando aqui os benefícios, também o próprio aplicativo, ele vai ter um aplicativo mobile, também vai poder entrar no próprio Atesta para emitir e acompanhar os seus atestados. É muito importante o que o doutor Carlos comentou agora há pouco, que não é obrigatório o médico utilizar o próprio Atesta para emitir esses atestados, ou seja, ele pode continuar usando os seus sistemas, desde que estes estejam integrados ao ecossistema. E nesse sentido, a gente apresenta aqui também uma série de informações de como essas plataformas poderão se integrar ao ecossistema. Também uma área especial para os empregadores, explicando aqui todos os benefícios, né? Além disso, um acesso para a parte de validação. Então, é um serviço público de validação. Então, qualquer um que receber um atestado, né, do Atesta CFM acessará esse endereço validar, e aqui com o QR Code, ele escaneando, né, fazendo a leitura do QR Code, ele vai informar a chancela do CFM e verificar se aquele atestado realmente, de fato, de um médico, né, habilitado para o exercício da medicina. Bem, além disso, no próprio site, é possível fazer o acesso às plataformas que estarão disponíveis a partir do dia 5, né? Então, o primeiro ambiente é o próprio ambiente do médico. Então, essa é a área restrita e, como foi colocado anteriormente, para emitir um atestado neste ambiente é necessário um certificado ICP Brasil, né? Porque a assinatura que é utilizada aqui é a assinatura qualificada, né? Que é o padrão ouro, vamos dizer assim, de segurança no mundo digital, né? Bem, aqui, o que é que o médico pode obter, né? É que ele pode emitir um atestado de afastamento, uma declaração de comparecimento, atestado de acompanhamento, atestado de saúde ocupacional, homologação de atestado, ele pode fazer por aqui também. Histórico dos seus atestados, estatísticas também dos seus atestados, por tipo, por CID, por empresa. Gerenciar os talonários. Por que isso? Porque será possível emitir o atestado em papel, manuscrito, mas desde que seja um formulário específico do Atesta CFM.
atestados com itens de rastreabilidade, com QR Code, que é possível identificar ali o emissor. Tá? Então, a resolução 2382 também estabelece este mecanismo. Tá? Então, o médico ele acessa aqui e emite o seu talonário. Né? Faremos até esse procedimento agora. Lembrar que o médico, usando o sistema dele, e tiver coligado conosco, nada disso aí vai ser necessário você fazer. Quando você vai fazer um atendimento em uma empresa que não tem acesso à internet, nem no seu celular, que você pode fazer isso através do seu celular também, aí sim você vai usar esse formulário impresso. Fora disso, no seu ambiente de trabalho, na sua empresa cadastrada, não vai ser necessário você entrar nessa parte. Tá? Ao emitir o atestado lá, automaticamente ele vai para o nosso registro aí. Exatamente. Como nós estamos falando de um sistema para todo o Brasil, né, a gente precisou fazer todo o estudo para prever todas as possibilidades. Então, há aqui um formulário, né, seguindo ali a NR7, então cabe ressaltar também que todas as normas foram preservadas, o Atesta CFM não muda absolutamente nada, inclusive no que diz respeito ao encaminhamento das informações para o e-social, permanece da mesma forma, não é o Atesta CFM que vai encaminhar essas informações para o e-social, tá? Isso não foi alterado. Bem, então, aqui o formulário com a rastreabilidade. Tá? Bem, e é possível também anular folhas numa situação de extravio, possível marcar aqui perda e outros aspectos, né? Além do controle de talonário, é possível emitir, inclusive, agora, um ASO avulso de forma eletrônica. Então, é possível aqui fazer a emissão e enviar para o próprio paciente. Né? Bem, para o paciente, há uma área específica, que é o portal do cidadão, perdão. E nesse portal, ele terá toda a estatística dos seus atestados, ele poderá consultar aqui todos os atestados emitidos, e aí tem por tipo, os vínculos também de trabalho, né? Então ele terá também este acesso, tá bom? Um outro aspecto importante, voltando um pouquinho para a parte do médico, é a possibilidade de homologação de um atestado. Então existe aqui uma funcionalidade onde o médico do trabalho ele poderá aqui homologar um atestado emitido, né, daquela forma que foi citado anteriormente, né? Reduzindo o período, ampliando ou até mesmo rejeitando, né? Não considerando o atestado. Não considerando o atestado. Né? Em apertada síntese, este são os produtos, né, que estarão disponíveis a partir do dia 5/11. E como foi citado anteriormente, é um produto novo, estará em processo de aperfeiçoamento, então existe todo um time totalmente dedicado e comprometido no aperfeiçoamento contínuo do Atesta CFM. Inclusive, Gavazza, aí eu aproveito a oportunidade aí, falando com meu chefe Gavazza, isso assim, o próprio nosso sistema lá, o ADP Expert, sem fazer propaganda, vamos usá-lo normalmente, e ao emitir o atestado lá, ou fazer o registro daquele atestado lá, automaticamente o Atesta CFM estará considerando. Claro que para você aumentar o número de dias, diminuir o número de dias, ou mesmo não considerar o atestado, tem que ter uma justificativa do médico que se responsabiliza por essa ação que ele toma. O início pode parecer até um pouco complicado, mas a gente vai ver que não é. Nós vamos usar essa plataforma especificamente quando a gente não tiver um sistema nosso que esteja integrado.
E a gente acredita piamente, pela procura que nós estamos tendo aqui no CFM, que a maioria dos sistemas que hoje lidam com medicina ocupacional vão aderir a esse sistema. Por quê? Por interesse das próprias empresas em terem esses atestados mais fidedignos, que são encaminhados. O INSS, quando esteve aqui ontem, conhecendo a plataforma, ele também elogiou da possibilidade de você agora estar emitindo um atestado que não seja, ou seja, que não seja falso e que vai dar um benefício. Hoje, muitas vezes, o INSS, usando o Atesta CFM, não há perícia, mas a avaliação é em cima de um documento que é encaminhado para lá. É um documento que, às vezes, não tem a mínima confiabilidade. É encaminhado para o INSS, o médico que está lá, ou a pessoa que está lá, vai avaliar o documento e não tem como confirmar se aquele documento, aquele laudo encaminhado, é um laudo que tem fidedignidade. E aí, se ele tiver acesso ao nosso portal, ele pode procurar e vai achar que aquele atestado de fato, aquele laudo de fato, foi emitido por um médico. É importante e que a gente tenha o entendimento que a plataforma só vai funcionar com a nossa adesão. Se a gente não aderir, e no início vai ter uma certa dificuldade, eu entendo isso, mas vai funcionar com certeza, e daqui a uns 3, 4 meses, essa plataforma vai ser um diferencial no Brasil como um todo. Pela procura que a gente está tendo aqui, a gente acredita que a maioria das empresas vão ter interesse em aderir a esse sistema. Para o médico, não tem custo algum quando você usa a plataforma, o médico não vai pagar nada por isso, pelo contrário, a própria assinatura digital ela é gratuita, a prescrição ela é gratuita, e o médico, ao utilizar essa plataforma, também não vai ter custo algum. Então, a gente acha que vai ter uma possibilidade grande de adesão, até porque não vamos trabalhar com 2 sistemas paralelos, usar aquele sistema e automaticamente aquele sistema vai alimentar o Atesta CFM. Vamos ter algumas dificuldades nisso, até talvez temos que mudar alguma formulação. Por exemplo, esse ASO que foi apresentado aí, nós discutimos ele umas 10 vezes o melhor modo de fazer esse ASO. Botamos riscos químicos e botamos ali embaixo. Botamos riscos físicos e botamos ali embaixo. Depois achou o espaço pequeno, não dava para botar. Depois o espaço dos exames. Nós conseguimos adequar um pouco, botar um pouco mais de exame. Mas às vezes vai ter mais exame do que aqueles ali. Então, assim, é uma plataforma e a gente, à medida que for utilizando e vendo a prática de vocês, que existe também a possibilidade de vocês questionarem a gente, dando sugestões a respeito dessa plataforma. E a gente tem um tempo de fazer essas correções. Então, a partir de novembro, vocês começando a utilizar, tendo dúvidas ou tendo sugestões para a gente, vocês podem encaminhar sugestões para nós aqui, que nós vamos avaliar e vamos tentar facilitar a vida do médico de trabalho dentro das empresas. Então, agora sim, vamos deixar à disposição de vocês aí, fazer algum questionamento, alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. Gavaz, a palavra está com você. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite. Boa noite a todos aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Quando você disse que o nosso ASO, já do nosso sistema, a minha empresa tem um sistema que faz link com o e-social, que a gente lança, e produz o ASO já nessa plataforma. Quando você disse que a gente pode continuar usando esse ASO e só homologar via CFM, eu não entendi muito bem esse sentido, porque quando você apresentou o modelo do ASO, nesses moldes aí já me confundiu, porque eu até então achei assim, que eu validaria, tipo, com QR Code dentro daquela sistema, o documento. E aí linkaria com o CFM e sairia ele homologado com esse QR Code, por exemplo. Mas pelo que você terminou falando, eu já desentendi aquilo. Ou seja, é um modelo único do CFM. Então, deixa eu esclarecer para você. Isso. É muito fácil. Uhum. Quando você usar o seu sistema, esquece o Atesta CFM. Usou o seu sistema? Nada. Você só vai usar esse Atesta CFM
quando você for emitir um ASO avulso em uma empresa ou local no qual você não tem o acesso à internet ou não tem um PCMSO e tal, então você vai emitir esses ASOs, vai imprimir esses ASOs. Interessante, tem que imprimir em 2 vias, tá certo? E você vai utilizar nesse local. No que você falou aí, na sua empresa, você não vai mudar nada. Você vai continuar imprimindo seu ASO, entregando, o paciente vai assinar lá e está encerrado o problema. Você só vai usar o Atesta CFM e automaticamente a empresa aderindo, isso vai ficar registrado dentro do Atesta CFM, ok? Entendi. Quando você for fazer, repetindo, quando você for fazer um exame ocupacional em um local em que não tem uma empresa que tenha parceria conosco, aí você vai fazer o ASO no papel, vai emitir em 2 vias, vai fazer normalmente uma via você vai entregar para ele, outra via vai entregar ao trabalhador, que já vão previamente impressos. A mesma coisa é com o atestado médico. Se você emitir um atestado médico dentro de um... Eu vou dar um exemplo aqui. Se você está no pronto-socorro do Hospital Unimed, e lá emite um atestado médico, e o programa lá tem uma parceria com o CFM, esse atestado automaticamente vai ser inserido no Atesta CFM. Você vai trabalhar em um local que você vai emitir um atestado e não tem essa empresa, não tem uma parceria com o conselho, aí você vai emitir um talonatário e você então vai lá, vai registrar, vai fornecer esse atestado. O que a gente pede aqui, cada papel que você imprime aqui na Atesta CFM, ele tem um QR Code e tem uma numeração que serve para cadastro, serve para ter confiabilidade. Você depois teria que voltar dentro da Atesta e lançar aquilo ali para ficar registrado lá dentro. Entendeu? Então, se você usa uma plataforma, esquece o nosso Atesta CFM, mas todos os seus dados vão estar registrados lá. Se você não tem uma plataforma, um SOC da vida, um ADP da vida, outro programa da vida, aí você vai emitir, aí sim, o papel físico, vai fazer e vai depois registrar no Atesta CFM. Esclareci? Entendi. Esclareceu tudo. Ok, obrigado. Agora, é uma questão que eu fico pensando, né? Estou ouvindo pela primeira vez o Atesta CFM e a gente ouviu muito falar que o e-social iria resolver nossos problemas todos, né? Porque lá no e-social estão registrados todos os ASOs, estão registrados todos os atestados, com o nome do médico, o CRM do médico, a CID que ocasionou aquele afastamento e tudo, e até hoje nós não conseguimos nenhum relatório que possa ser utilizado esses dados. Nem sabemos se o próprio governo federal utiliza essas informações todas disponíveis. Lá está o registro do empregado, desde a hora que ele foi admitido até a sua demissão, e todos os atestados médicos. Então, o Atesta CFM não poderia cair nesse mesmo propósito de não ser só mais um armazenador de informações do que de retorno realmente epidemiológico que a gente precisaria para tomadas de decisões? Carlos, nós acreditamos piamente que são 2 coisas completamente diferentes. O e-social, a gente, quando emite o AS na empresa, o atestado, vai para lá. Eu não sei o que eles fazem com os dados. O nosso Atesta CFM, a finalidade exatamente é essa. Eu tenho rastreabilidade, eu tenho condições de afastamento por CIDs. Se a gente colocar o CID, se a gente orientar o colaborador da importância do CID, e aí compete a nós, médico de trabalho, ter essa informação. Mesmo que o atestado chegue sem CID, nós chamamos o trabalhador, sempre tive essa postura na empresa que eu trabalhei, a gente chama o colaborador, conversa com ele, coloca o CID e faz o registro. Sem isso, a gente não consegue fazer uma base sólida para ter ações corretivas das empresas.
principalmente se aquela atividade puder estar relacionada com se aquele afastamento puder estar relacionado com uma atividade. Pode ficar tranquila, professora, a senhora vai ter chance de voltar à atividade, se assim o quiser, e vai ajudar a divulgar bastante nossa Atesta CFM. Isso aí foi feito por bem do médico. Eu já tive um dissabor, da polícia me chamar por um atestado emitido de 10 dias, não fizeram queixa no CRM, a empresa fez uma queixa direto na polícia. Eu tive que comparecer, dar uma declaração que o atestado não era meu, o atestado era falso. Com isso aí, a gente espera ter a confiabilidade daquele atestado emitido pelo colega. Outra dúvida minha seria a questão do atestado de saúde ocupacional junto com os atestados por doença, né? Que seria o afastamento do trabalhador por algum motivo de alguma doença. Isso também são as normas regulamentadoras, têm muitas nuances, né? Tem muitos anexos, tem muitos adendos, tem muitos na questão de risco, agora que vão entrar os psicossociais também, vão acrescentar muitos fatores que não sei se vão ser realmente, se poderemos trabalhá-los todos com a inserção do AJOS de saúde ocupacional nesse rol maior de afastamentos do trabalho por doenças. O Caos, tem as restrições. Na hora sim, que você tem que botar uma restrição. Na verdade, o ASO que você vai emitir na sua empresa vai conter esses dados. Nós, no Atesta CFM, você só vai colocar algum dado a mais quando o ASO for um ASO avulso, em uma empresa que não tem uma parceria com o Conselho Federal de Medicina, com a Atesta CFM. Se você trabalha numa empresa lá, botou seus riscos psicossocial, seu risco químico, físico, e fez emissão do seu ASO na empresa, o CFM não interfere em nada disso. Essa informação vai ser simplesmente cadastrada no Conselho Federal de Medicina dentro do Atesta CFM. Se você perdeu aconteceu algum problema lá e você não tem o seu ASO emitido na época, você vai lá no Atesta CFM, o seu ASO vai estar lá. E as restrições? Que não tem, preservando que não tem nenhuma particularidade a mais que o ASO deve conter. O ASO tem, sim, apto ou inapto, e tem um campo do lado que você, no seu ASO da sua empresa, vai botar a sua observação. Tem restrições para isso, aquilo. O ASO é apto ou inapto. Você vai poder escrever lá no seu sistema e lá vai ficar gravado. Quando você precisar, esse ASO está cadastrado, mas não vai ter informação da restrição que você colocou. Porque até esse ASO, quando você bota uma restrição, vai para o prontuário médico. Não precisa necessariamente ir para o ASO. Você tem uma restrição, ok, mas você registra num prontuário médico e não no ASO necessariamente. Entendeu? Podemos tentar e ver o que se vai dar certo, né? Espero que dê certo, Carlos Mário, com todo o meu coração, sabe? Você sabe disso. Gosto de estatísticas, entende? E a nossa maior dificuldade é exatamente registrar tantas informações que, na minha cabeça, poderão ficar muito, como que se diz, bagunçadas na hora de você organizar isso ou utilizar isso para fazer uma programação no seu PCMSO, sabe, de ações que possam ajudar a melhorar os afastamentos do trabalho. Quando você disse que vai diminuir o absenteísmo, eu não notei como, ainda não percebi como isso pode diminuir o absenteísmo. Sabe? Caos, isso é fácil. Você vai amanhã na esquina e manda fazer um carimbo para você e inventa um CRM. Entra no Google e pergunta assim, comprar atestado médico.
Você entra lá, paga 19, 15, 30 reais, ele emite um atestado médico, até que agora a telemedicina permite que se faça isso, pega aquele atestado e entrega na empresa. Qual a confiabilidade da empresa em ou desconfiar daquele atestado? Nenhuma. Mas Ele o vai entrar. Se ele entrar, CFM vai me dizer, olha, aquele atestado que você entrou aqui, ele é falso? você vai, ao emitir o seu atestado, você vai receber uma confirmação que você emitiu o atestado. Então, a empresa, ao receber aquele atestado, ela vai saber quem emitiu, doutora Caos. Se ela entrar no TSFM lá na empresa, vai ver que é o seu atestado. Se for um carimbo aleatório, que a pessoa carimbou e entregou o atestado, se a empresa quiser, é só entrar na TSFM. Se o seu nome não tiver lá com a emissão daquele, com o atestado falso usando o seu CRM, aquele atestado é falso. O atestado falso dá prisão de 1 mês até 1 ano de prisão. Isso é um documento falso. Isso é burlar a lei. Então, por isso que a gente acredita que vai diminuir, que a venda desses atestados aí vão desaparecer. Que a confiabilidade é você emitir dentro do sistema, o sistema vai registrar e você vai receber uma confirmação que você emitiu o atestado. Se a empresa quiser, é fácil. Por acaso, emitiu o atestado, se ela não tiver, não emitiu esse atestado. E você vai ver no seu atendimento que você não emitiu esse atestado. Então, o atestado é falso, não vai poder ser considerado. Vou botar fé nisso, hein, Carlos Magno? Vou botar fé de que a gente pode, vai reduzir o absenteísmo. Pode botar fé, Carlos. Doutora Mariângela, fazer uma pergunta. Oi, boa noite, Carlos Magno, Mariângela, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Não precisa levantar não, gente. Que horror. Que horror. Isso é discriminação. Carlos, é o seguinte, suponho que eu receba um atestado de 7 dias, por uma patologia que eu entenda que aquele número é elevado. Então, o que eu costumo fazer normalmente na medicina, no trabalho, eu explico ao funcionário, eu vou te abonar 3 dias e eu quero que você volte aqui no 4º dia para uma revisão. Então, aquele atestado que eu recebi do Dr. X, seria 7 dias. Então, eu teria que fazer o quê? Eu teria que emitir um atestado meu, ignorar aquele de 7 dias daquele médico e lançar no meu sistema um atestado em meu nome de 3 dias, ou eu lanço o atestado de 3 dias, mas com não sei, com o CRM, ou sei lá o que, em nome daquele médico que emitiu, por exemplo. Ok, vamos lá. O Gavazzi deu um atestado para uma pessoa de 7 dias. Um trabalhador. Chegou na sua empresa. Você vai registrar aquele atestado de 7 dias. Ou vai conversar, não. Vou te dar 3 dias. Se você entrar no Atesta CFM e olhar lá, o atestado vai estar lançado com o médico emitido de 7 dias. Você vai lá na homologação e tem a oportunidade de alterar de 7 para 3, para 2 ou até zerado e justificar na homologação. Na sua então, empresa, no caso, eu não vou emitir outro, eu vou no campo de homologação. Não vai emitir outro. Exceto se chegou o trabalhador lá, você vai ampliar em 3 dias o atestado dele, aí você pode entrar, emitir o seu atestado no seu sistema e ele automaticamente vai reconhecer no Atesta CFM. Você não vai precisar entrar no Atesta CFM para fazer isso, tá? Se você tem dúvida, você vai entrar no Atesta CFM para homologar o atestado e lá vai estar registrado. Aí você pode ir lá homologar na sua plenitude aquele atestado ou alterar aquele atestado. Mas se você for complementar aquele atestado com mais alguns dias, você pode emitir o seu atestado na sua empresa, na sua empresa você está lá e automaticamente ele vai lá para a Atesta CFM. Então, no caso, a minha empresa sendo, como se diz,
sendo vinculada ao CFM, Parceria. Aham. exatamente. Se eu tiver, então, que reduzir um atestado, eu vou ter que entrar na plataforma. Eu não vou poder fazer através do meu sistema, porque no meu sistema eu não tenho esse campo de homologação, correto? Não tem. Lá você faz a homologação direta, tá? Então, lá você entra no seu sistema, diminui de 7 para 3 dias, para 2 dias, ok? O atestado do médico lá está registrado como 7 dias, certo? Sim, e eu estou no O meu atestado vai sistema emitido da no minha prazo de 7 empresa. dias. E eu estou no meu Quando ele chegou sistema da minha lá para empresa. homologar, quando chegou lá para homologar o seu atestado, você vai abrir o seu sistema e vai lançar quantos dias? 3. 3 dias. E vai justificar por que não 7. O RH da sua empresa vai reconhecer o quê? Que o seu atestado que é o válido. E vai considerar 3 dias. Entendeu? Entendi. Como você faz hoje na sua empresa? Como você faz hoje na sua empresa? Vamos lá, chegou um atestado de 7 dias, você vai homologar esse atestado. O que você faz lá? Eu faço o lançamento dele no sistema de 3 dias e no prontuário eu justifico que eu estou reduzindo porque eu entendo que não faz sentido 7 dias, por isso, por aquilo, enfim. E anoto que eu solicitei que ele retornasse no 4º dia para uma revisão, enfim. É isso que eu faço. Não vai mudar nada. Que o RH vai ler o seu atestado de 3 dias e não o dele de 7. Então, ela vai pagar os 3 dias ao trabalhador. Entendeu? O que vai valer é o que você escreve no seu sistema. Para efeito de abonar dia é o que você faz hoje. Não muda nada. Não muda nada. Tá, mas quando chegar esse atestado para vocês, você vai ter recebido um atestado de 7 dias do médico X e vai ter recebido um atestado de 3 dias meu, no caso. Relacionando. O que vai ser validado na sua empresa? Sim, o meu. O seu. Pronto, morreu Maria. O que é validado é o que o médico de trabalho define lá. Se você quiser, chegou de 7 dias, vai ampliar para 10 dias, você E vai aí na é sua fácil, é empresa, só emitir outro, 7 dias, meu nome. 7 dias, você bota 10 dias e embaixo justifica, aumenta mais 3 dias, assim, assado. O RH vai reconhecer o atestado que você lançou. E acabou, não tem mais. O médico lá só lançou 7 dias. Mas você, até setembro vai estar 7 dias, mas você lançou 10 dias na sua empresa, esse vai ser validado para o RH para efeito de pagamento ao trabalhador. Não vai mudar nada que você faz na empresa. Só o registro lá que vai ficar um atestado que você homologou na sua empresa aí, em vez de 7, 3 dias. Tá bom, ok. Deixa o Cleiton esclarecer aqui um pouquinho. Apenas a título de complementar, né? No Atesta CFM, esses atestados vão ficar vinculados. Então, lá no módulo do cidadão, ele vai ter acesso a esse atestado vinculado, né? E o restante permanece semelhante à prática mesmo, né? Então, só mostrando muito rapidamente aqui, doutor Carlos, se for fazer essa homologação pelo próprio Atesta, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, que é esse atestado aqui, né? De 1 dia, tá? Basta apenas realizar, né? E na opção homologar esse atestado, né? Informar o código do atestado, e aí vai ter a opção, ó, se vai homologar sem alteração ou homologar com alteração, né? Então, os sistemas, eles também vão se adaptar um pouquinho para ter essa característica para conversar com o Atesta CFM. Então, se for homologado sem alteração, ele simplesmente emite a chancela com a homologação daquele atestado do médico assistente. Então, simples é isso. Ok. Só mais uma pergunta rápida. Essa Entendeu, daqui. Mariângela? Entendi. Entendeu? Está na dúvida? Não, entendi. O seu Na prática, se der algum o seu problema, a gente sistema lá- aciona você de novo. Não, Só o mais seu uma. sistema lá que vai continuar mandando Ok. ao absenteísmo para a empresa. É o seu sistema. Aí você não vai precisar do Atesta. A Atesta apenas faz um registro. Certo. Tá, só mais uma pergunta. Eu terei também a liberdade, porque, por exemplo, você colocou ali que vocês fazem depois a estatística, nosológica, etc. Eu também faço lá na minha empresa.
E é muito comum a gente receber atestados com CIDs, até da própria especialidade, completamente errados. Entendeu? Então, eu quando lanço esse atestado, eu às vezes justifico que eu alterei o CID, que está naquele atestado, para o CID X, que eu entendo que é o CID correto. Isso aí também não modifica nada. O fato de vocês receberem o atestado lá com o CID, sei lá, CID J00, e eu lanço aqui um B34.9, enfim, alguma coisa do gênero. Não vai afetar em nada, né? Nada. Ok. Na verdade é o seguinte, Tá bom. o que tá lançado lá, que o médico lançou, é um CID que você alterou aqui. Na sua epidemiologia aí, você vai considerar o seu CID. O seu CID que você colocou, que você alterou aí e justificou. Infelizmente, no Atesta, a gente não consegue fazer isso, a não ser que você entre lá, homologue e altere o CID. E, normalmente, a gente vai validar o que você colocou, a empresa vai validar o que você colocou aí. A gente não pode entrar lá e alterar o CID do médico que ele colocou. Mas você, como médica, eu, como médico, nós temos autonomia de fazer isso e justificar. Não tem problema algum.